As cidades não se compreendem sem a pessoa humana, que é o seu centro e a sua razão de ser. É isso que, desde logo, nos diz a etimologia latina da palavra cidade, que tanto pode derivar de cives, descrevendo, neste caso, um aglomerado de habitações humanas, como pode ser uma evolução do termo civis, e neste caso seria uma referência à condição de cidadão. Quer na descrição da cidade como espaço físico, quer na sua definição social e política, a pessoa humana representa a sua chave. E esse que é um requisito para a compreensão da origem do fenómeno urbano, constitui certamente uma premissa necessária para pensar o seu futuro. Na verdade, caminhar ao encontro das cidades futuras será sempre caminhar ao encontro das pessoas e tendo em conta as pessoas. A tipologia das cidades é muito heterogénea, desde os agregados humanos recentes às cidades históricas, das pequenas urbes às grandes metrópoles da era global, que alguns chamam já de pantópolis, cidades totais. As cidades aumentam de número e de dimensão, mas em substância continuam a ser, sobretudo, uma rede de relações humanas, políticas, económicas, espirituais, culturais, que se desenvolvem num determinado território. Nesta linha, a sua configuração física é certamente importante, mas é apenas um dos aspectos. Não se compreende a cidade sem atender às concepções de vida e de mundo que ela plasma. A cidade constitui um laboratório cultural, um ponto de encontro de estilos e formas de existência, de línguas e de dialetos, de identidades e transações, de modalidades de coabitação, de solidariedades, de sonhos, de mimetismo global e de resistência vernacular. O sociólogo Zygmunt Bauman descreveu a cidade contemporânea como um observatório e um palco, onde as tensões, os dilemas e as esperanças da modernidade ganham como que uma transparência. No microcosmos citadino, nós podemos contemplar o cosmos que se espelha. Precisamos, por isso, de escutar as cidades e, porventura, de aprender a escutá-las melhor. O ano de 2007 representa um marco simbólico e uma data a recordar pelos habitantes do planeta. Pela primeira vez na história, a população urbana superou a população rural. E a partir de agora, os números continuarão a aumentar a favor das cidades. Em 2010, os aglomerados urbanos representavam 51% da população mundial, mas calcula-se que em 2030 representem já os 60%. E não podemos esquecer que no início do século XX, a população que vivia nas cidades constituía apenas 14% da população mundial, enquanto que no começo do século XXI havia já alcançado os 47%. E que em 1950 existiam apenas 83 cidades em todo o mundo, com uma população superior a 1 milhão de habitantes. Contudo, no ano 2000 eram mais de 400. As cidades tornam-se cada vez mais amplas, mais difusas, como um mosaico de espaços, relações, experiências e percursos muito diferenciados.
e tornam-se cada vez mais indispensáveis para pensar o futuro, o presente e o futuro das sociedades humanas. Na literatura contemporânea, um dos livros mais notáveis para a reflexão sobre o significado das cidades é, porventura, As Cidades Invisíveis, de Italo Calvino, um título de 1972. O escritor imagina um diálogo fantástico entre o maior viajante de todos os tempos, Marco Polo, e o imperador dos Tártaros, Kublai Khan, que lhe confia o encargo de descrever todas as cidades que visitara ao longo da sua viagem. Marco Polo descreve com detalhe 55 cidades ou 55 tipologias de cidade por onde teria passado. Mas o escritor Italo Calvino explica assim o que procurou exprimir na sua obra. Diz ele: o que está no coração do meu Marco Polo é a tarefa de descobrir as razões secretas que levaram os homens a viver nas cidades. Razões que continuarão válidas apesar de todas as crises e transformações. As cidades são uma associação de tantas coisas: memórias, desejos, sinais de linguagem. As cidades são lugares de intercâmbio, como explicam todos os livros de história da economia, mas estes intercâmbios não são apenas de bens e mercadorias. São intercâmbios de palavras, de desejos, de experiências, de recordações. Gosto desta perspectiva de Calvino, porque ela nos diz que o que está em causa nas cidades, seja em Leiria, com os seus 40 mil habitantes, ou em Chongqing, com 36 milhões, é afinal o mesmo. É afinal e sempre o complexo e simples, torrencial e frágil, contido e interminável pulsar da nossa humanidade. Uma cidade é o lugar onde os seres humanos sonham, sofrem, amam, se abraçam e separam, aprendem e esperam, põem em prática a hospitalidade e o encontro, põem em marcha a luta pela sobrevivência, mas também a incessante luta pela sua dignidade. É o lugar onde se interrogam sobre o sentido da existência, o lugar onde contactam com o visível e o invisível, com o íntimo e o público, com o que é próprio e o que é de todos. Não é de espantar por isso que os grandes desafios de hoje, que hoje se colocam às cidades, sejam desafios que se prendem diretamente com a qualidade do nosso viver humano. E elencaria aqui, brevemente, 5 desafios. O primeiro desafio é aquele de redescobrir o bem comum. Contrariando uma visão da ordem social como um fenómeno espontâneo, não intencional, e que resulta não de uma visão unitária, mas da associação pontual de múltiplos grupos de interesse e pressão, as cidades do futuro precisarão redescobrir o sentido do bem comum como sua raiz fundamental. O bem comum não é apenas a soma daquilo que para cada indivíduo significa um bem, mas é o bem social que a sociedade redistribui pelos seus membros para favorecer o seu desenvolvimento integral. Brota da consciência da unidade e partilha de um destino comum. Está acima dos interesses particulares e dos egoísmos corporativos. Sendo de todos e de cada pessoa, permanece comum, e não se pode separá-lo nem alcançá-lo, senão como inteira sociedade. O bem comum
é a condição preliminar para o progresso económico, social ou cultural de uma cidade, pois obriga a partir do respeito pela dignidade da pessoa humana e pelo reconhecimento dos seus direitos e deveres na coletividade. As exigências do bem comum dizem respeito à tarefa de construir a paz e a justiça, de estabelecer um ordenamento jurídico capaz de preservá-las e de promover aquelas essenciais dimensões da existência humana de que todos os seres humanos precisam: alimentação, habitação, trabalho, educação, acesso à cultura, transporte, cuidados de saúde, livre circulação da informação e liberdade religiosa. Na recente encíclica Fratelli Tutti, o Papa Francisco chama a atenção para uma perigosa tentação da política e da economia odiernas. A política, diz o Papa, deixou muitas vezes de ser um debate saudável sobre projetos a longo prazo para o desenvolvimento do bem comum, limitando-se a receitas efêmeras de marketing. E a economia, nesta era da globalização, usa muitas vezes o desinteresse pelo bem comum para impor um modelo cultural único. A consequência do esquecimento do bem comum, diz o Papa, é que nos encontramos mais sozinhos do que nunca neste mundo massificado que privilegia os interesses individuais e debilita a dimensão comunitária da existência. Redescobrir o bem comum é pensar, por isso, as cidades como um projeto que diz respeito a todos e faz de todos protagonistas da experiência social, configurada necessariamente como uma experiência de hospitalidade e de colaboração. Segundo desafio, redescobrir a comunidade. Permitam-me retomar uma parábola que já utilizei noutras circunstâncias. Circula há anos a seguinte história atribuída à antropóloga Margaret Mead. Um dos seus estudantes ter-lhe perguntado qual seria, segundo ela, o primeiro sinal de civilização. E a expectativa geral é que referisse, por exemplo, os primeiros instrumentos de caça ou de pesca, os ancestrais recipientes de barro ou as pedras de amolar. Mas a antropóloga surpreendeu a todos, identificando como primeiro vestígio de civilização um fémur quebrado e cicatrizado. No reino animal, um ser ferido está automaticamente condenado à morte, pois fica desprotegido face aos perigos e deixa de se poder alimentar a si próprio. Que um fémur humano se tenha quebrado e restabelecido documenta a emergência de um momento completamente novo. Quer dizer que uma pessoa não foi deixada para trás sozinha, que alguém a acompanhou na sua fragilidade, dedicou-se a ela, oferecendo-lhe o cuidado necessário e garantindo a sua segurança até que recuperasse. A origem da civilização e o núcleo axial do conceito de cidade é, por isso, a comunidade. É na comunidade que a história começa e se relança. Quando do eu, somos capazes de passar ao nós e de dar a este uma determinada configuração histórica, espiritual e ética. Assistimos hoje a uma valorização crescente da categoria de identidade, que certamente tem em si uma validade a que é preciso atender. A expressão políticas da identidade, hoje tão em voga, surgiu em torno às reivindicações de determinados grupos sociais que formam uma aliança assente na sua específica identidade étnica, social,
religiosa, cultural ou outra, apostados em promover desse modo os seus direitos e interesses. Deve-se dizer que, em muitos casos, esta reivindicação identitária tem contribuído para iluminar situações históricas de discriminação e de injustiça, retirando da invisibilidade tantas formas de sofrimento, violência e exclusão que persistem e gerando uma maior consciencialização coletiva. Mas a identidade deve ser interpretada como um bem em vista da comunidade e nunca como uma força de desagregação. Hoje é frequente olhar para as nossas cidades e sentir que elas funcionam como ilhas, onde estamos de costas voltadas uns para os outros. A tentação de esquecer que as cidades são projetos fundamentalmente comunitários é grande, mas é aí que se joga o que elas serão no futuro. Ou a cidade se imagina como um espaço de hospitalidade, de integração social e cultural, lugar de encontro entre diversidades que entram em contacto e dão vida a um processo contínuo de conhecimento e de diálogo, ou a cidade tornar-se-á sempre mais um factor de insularização, de solidão e de descarte. Uma ilusão recorrente é pensar que as cidades do presente e do futuro poderão substituir a sua experiência histórica basilar, feita de presença real e de encontros em carne e osso, pela experiência virtual da web. Bauman recorda a esse propósito que uma das ameaças à compreensão comunitária das cidades aconteceu precisamente com o advento da informática, quando se separou o fluxo das informações daquela que é a ubiquação histórica dos corpos. Basta observar nos lugares públicos como a maior parte das pessoas está mais ocupada com o ecrã do seu telemóvel do que a experimentar entabular uma conversa com os vizinhos. Instaurou-se na contemporaneidade uma espécie de crise da presença e, tendencialmente, o que está distante sobrepõe-se ao que nos está mais próximo. Contudo, a uma comunidade online faltam características decisivas, como a partilha da espacialidade ou a condivisão da mesma realidade, que são estruturais na experiência de uma comunidade urbana. Não é por acaso que a web não tem toponímia, enquanto a malha da cidade é assinalada por nomes concretos que testemunham uma memória comum de que a comunidade se alimenta. A cidade do futuro poderá ter tantos dos seus serviços informatizados e recorrer massivamente ao digital. Não poderá deixar de colocar a comunidade e a comunidade presencial no centro da sua atenção. O terceiro desafio, redescobrir a sustentabilidade cultural. Talvez valha a pena começar por pensar na evolução do termo cultura, que é uma categoria relativamente recente. Ela foi, de facto, cunhada apenas no século XVIII alemão e que, apesar de ter começado por designar um âmbito muito restrito, no princípio aplicava-se apenas à chamada alta cultura, às manifestações artísticas de perfil erudito, uma espécie de aristocracia da ciência, das artes e do pensamento, rapidamente esta categoria se democratizou, passando a descrever uma multiplicidade tão ampla de âmbitos e experiências humanas
que muitos duvidam da fiabilidade de tal categoria a que se recorre para dizer tudo e nada. O sociólogo alemão Niklas Luhmann, por exemplo, dizia que o termo cultura era o pior conceito alguma vez formulado, e não faltam vozes que põem em causa a sua real capacidade heurística. Ora, essa ambiguidade vem de longe. Se pensarmos que o vocábulo latino cultura, atestado só numa obra de Cícero, se referia apenas ao cultivo dos campos e só metaforicamente era aplicado ao cultivo do espírito. Os gregos preferiam recorrer ao termo paideia. O mundo latino pendia maioritariamente para a categoria de humanitas e durante séculos, no Ocidente, a palavra dominante era civilização e não cultura. O próprio caminho que a Unesco tem realizado nestas últimas décadas em torno à definição da categoria de cultura é sintomático da plasticidade e há que reconhecer também das oportunidades que este termo oferece. No preâmbulo à Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, de 2001, recorda-se que a cultura deve ser vista como um conjunto de características espirituais, materiais, intelectuais e emocionais diferenciadoras de uma sociedade ou de um grupo social e que compreende, para além da arte e da literatura, os estilos de vida, as formas de viver em conjunto, os sistemas de valores, as tradições e as convicções. Constata-se que a cultura está no centro dos debates contemporâneos sobre a identidade, a coesão social e o desenvolvimento de uma economia baseada no conhecimento. Afirma-se que o respeito pela diversidade das culturas, a tolerância, o diálogo e a cooperação num clima de confiança e compreensão recíproca são algumas das principais garantias da paz e da segurança internacionais. Deseja-se uma maior solidariedade baseada no reconhecimento da diversidade cultural, na consciência da unidade da espécie humana e no desenvolvimento de intercâmbios culturais. E, por fim, considera-se que o processo de globalização, facilitado pelo rápido desenvolvimento de novas tecnologias de informação e comunicação, embora represente um desafio à diversidade cultural, cria condições para a renovação do diálogo entre cultura e civilizações. Por detrás da doutrina expressa neste preâmbulo da Declaração da Unesco está uma maturação importante do conceito de cultura, que poderíamos descrever em 4 etapas fundamentais. Nas décadas de 50 e 60 do século XX, passou-se da noção de cultura como produção artística àquela de identidade cultural. E durante esse período, a Unesco empenhou-se no reconhecimento e defesa das culturas dos povos, bem como da igual dignidade de todas as culturas humanas, acompanhando, por exemplo, os vários processos de descolonização. Nas décadas de 70 e 80, cimentou-se sobretudo o vínculo, ou a consciência do vínculo, entre cultura e desenvolvimento, enquanto base da cooperação internacional e da solidariedade para com os países ou regiões em vias de desenvolvimento. O ênfase da atividade da Unesco esteve colocado nas trocas recíprocas entre os países, de maneira a multiplicar não só as parcerias, mas também a investir numa certa paridade do intercâmbio cultural. Nas últimas décadas do século XX, o esforço da Unesco foi dedicado ao reconhecimento das aspirações e práticas culturais para a construção das democracias, mapeando as situações de discriminação e exclusão vividas em tantas populações, sobretudo entre imigrantes e minorias civis e sociais.
Em 1988, a Unesco lança a Década Mundial para a Cultura e o Desenvolvimento, que se encerra com a Conferência Intergovernamental sobre Políticas Culturais para o Desenvolvimento em Estocolmo. Os apelos deixados aos países membros são claros: fazer da política cultural um dos elementos-chave para as estratégias de desenvolvimento, promover a criatividade e a participação na vida cultural, promover a indústria cultural, promover a diversidade cultural e linguística dentro das comunidades e para a sociedade inteira, e proporcionar as fontes técnicas e financeiras para o desenvolvimento cultural. A transição e os primeiros anos do novo milénio ficam, por sua vez, marcados pela Declaração Universal da Diversidade Cultural. A cultura, diz a Declaração, é património comum da humanidade, mas é um património plural, com uma grande variedade de formas, expressões e linguagens, e é necessário implementar uma interação mais harmónica entre as identidades culturais plurais, defendendo o valor desta diversidade. No número 1º da Declaração, declara-se o seguinte: enquanto fonte de intercâmbios, inovação e criatividade, a diversidade cultural é tão necessária para a humanidade como a biodiversidade o é para a natureza. Neste sentido, deve ser reconhecida e afirmada em benefício das gerações presentes e futuras. Este caminho que a Unesco vem promovendo aparece confirmado na criação do conceito de sustentabilidade cultural por parte da ONU, ao traçar os objetivos para o desenvolvimento neste novo milénio e a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. E da mesma maneira, o Relatório Global da Unesco de 2018, intitulado Repensar as Políticas Culturais, incentiva o implementar de políticas públicas para a integração da cultura nas estratégias de desenvolvimento sustentável e promoção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. A cultura sai assim de uma função periférica e ornamental, para onde por demasiado tempo tem sido remetida, e percebe-se agora melhor quanto é intrínseca a sua relação com o desenvolvimento, quanto é decisivo o seu papel para a coesão do território e para a prosperidade das nossas sociedades. Mas mais ainda, a cultura é o grande observatório do humano, o principal espelho das aspirações e dos conflitos de cada época, a chave necessária para a compreensão dos mais importantes movimentos históricos, a bússola, ou como hoje se diria, o GPS, para navegar no emaranhado do presente, e é, ao mesmo tempo, a primeira antena dos sinais do futuro. Não há desenvolvimento sem uma justa hermenêutica dos contextos, ou sem uma sabedoria acerca das direções e dos rumos que queremos tomar. E isso não é apenas um debate económico e político. Sem uma percepção cultural profunda, as cidades não avançam nem se reinventam. Quarto desafio: redescobrir a sustentabilidade ecológica. A chamada pegada ecológica diz muito acerca de nós. Quantos recursos e que recursos hipotecamos para construir o que é o nosso estilo de vida? Quais as necessidades que consideramos vitais e como as priorizamos? Que tráfico de bens e serviços temos de colocar em funcionamento para realizar o nosso sonho ou a nossa ilusão de bem-estar? Ora, os indicadores atuais coincidem no seguinte: as sociedades avançadas geram uma inflação permanente de necessidades, indiferentes aos desequilíbrios que causam e que ameaçam
a sustentabilidade ambiental. De facto, a terrível pandemia que estamos a viver vem pôr a nu as nossas opções, mostrando como elas nos tornaram, afinal, vulneráveis. Acostumamo-nos a uma visão utilitarista da realidade, pensada como um mecanismo que nunca dorme, assegurada a 100% por uma produção e um consumo ilimitados. Vivemos acima das nossas posses, como se os recursos, a começar por aqueles naturais, fossem inesgotáveis. A pandemia devolve-nos a consciência do limite, ao mesmo tempo que nos obriga a refletir sobre as formas de habitar o mundo. A presente pandemia começou por ser enfrentada como um assunto sanitário, mas evidentemente reclama que a interpretemos de um ponto de vista mais alargado como uma encruzilhada civilizacional. Num corajoso texto carregado de futuro e que marca as primeiras décadas deste milénio, a encíclica Laudato Si, o Papa Francisco reage àquilo que muitos cientistas chamam de ecocídio, a ameaça de destruição da Terra por parte do homem. É impossível não ver o estado de emergência ecológica em que mergulhamos como civilização. O triunfo do usa e deita fora, o caos urbano, a degradação ambiental, o cúmulo de poluição, as emissões tóxicas, o dispêndio de energia e água em excesso, a vida privada do contacto com a natureza, a perda da identidade, uma ruptura dos vínculos de integração e comunhão social. Tornou-se por isso urgente a consciência de proteger a nossa casa comum, associando a preocupação de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral. Uma das coisas a redescobrir é, por exemplo, a cidadania ecológica. E essa resulta de um projeto cultural que é necessário encetar, assente numa ética da responsabilidade, da solidariedade, do cuidado e da compaixão. É que a degradação da natureza está estreitamente ligada à cultura que molda a convivência humana. Por isso, adianta o Papa Francisco, a cultura ecológica não se pode reduzir a uma série de respostas urgentes e parciais para os problemas que vão surgindo à volta da degradação ambiental, do esgotamento das reservas naturais e da poluição. Deveria ser um olhar diferente, um pensamento, uma política, um programa educativo, um estilo de vida e uma espiritualidade que oponham resistência ao avanço do paradigma tecnocrático. Caso contrário, até as melhores iniciativas ecologistas podem acabar bloqueadas na mesma lógica globalizada. Buscar apenas um remédio técnico para cada problema ambiental que aparece é isolar coisas que na realidade estão interligadas e esconder os problemas verdadeiros e mais profundos das nossas cidades. O quinto e último desafio, redescobrir a fraternidade e a amizade social. Da tríade liberdade, igualdade e fraternidade, as nossas sociedades integraram as duas primeiras, liberdade e igualdade, mas deixaram de fora a fraternidade, como se fosse um assunto estritamente privado, sobre o qual não é possível construir um consenso social. Mas como lembra o Papa Francisco, sem a fraternidade, a visão da liberdade e da igualdade correm o risco de se tornarem inconclusivas e abstratas. O reconhecimento da fraternidade é, por isso, uma das tarefas atuais mais prementes. A recente encíclica Fratelli Tutti sobre a fraternidade e a amizade social constitui um desafio para ir ao encontro das cidades do futuro,
movidos por um verdadeiro sonho transformador. A proposta do Papa parte da situação do nosso tempo, onde a globalização nos tornou vizinhos, mas não irmãos uns dos outros. De forma manifesta, as nossas sociedades mostram dificuldade em constituir-se como um projeto que diga respeito a todos. Obviamente, não nos sentimos tripulação do mesmo barco e locatários da mesma casa comum, mas somos. Como se escreve na encíclica, partes da humanidade parecem sacrificáveis em benefício de uma seleção que favorece um setor humano em detrimento de outro. A fraternidade e a amizade social são uma tentativa de inverter esta situação. O ponto de parte é o basilar reconhecimento de quanto vale um ser humano, sempre e em qualquer circunstância, considerando-o precioso e digno de todo o cuidado. Só exercitando esta visão da vida é que concretizaremos uma fraternidade aberta a todos. Falando dos bens materiais e dos espirituais em vista da fraternidade, o Papa chama a atenção para a necessidade de reconhecermos com maior consciência a função social de tudo o que possuímos, que não pode permanecer indiferente ao primeiro princípio de toda a ordem ética e social, que é o princípio do bem comum e da destinação universal dos bens criados. Os grupos fechados, que se constituem na prática como um nós contraposto ao mundo, rapidamente se tornam uma desculpa para o egoísmo social e a autoproteção dos seus interesses. Quer em relação aos bens materiais, como àqueles culturais, somos desafiados a implementar o sentido positivo do direito de propriedade, que para o Papa Francisco consiste no seguinte: guardo e cultivo algo que possuo, a fim de que possa ser uma contribuição, a minha contribuição para o bem de todos. Minhas senhoras e meus senhores, o título que escolhi para esta comunicação, ao encontro das cidades futuras, é um verso de uma composição do poeta Carlos de Oliveira, que diz o seguinte: cantar é empurrar o tempo ao encontro das cidades futuras, fica embora mais breve a nossa vida. Construir uma cidade não é só construir uma cidade, pois não é possível pensá-la como tarefa solitária. Tudo está ligado e nós também. Estamos todos ligados. A construção de uma cidade coloca-nos perante o desafio de empurrar mais para a frente o nosso tempo, de o sonhar, de o perspectivar com outra liberdade e outra carga de sonho e de futuro. Mesmo que isso implique sacrificarmos-nos por um ideal e que a nossa vida fique mais breve, terá valido a pena. Pelo menos poderemos dizer, como o poeta, que soubemos o que significa cantar, que soubemos o que significa amar. Cantar é empurrar o tempo ao encontro das cidades futuras. Muito obrigado. Carolina.